Olá pessoal, espero que vocês estejam bem. Bem-vindos, bem-vindas a mais uma aula de microbiologia de alimentos. Eu sou a professora Fabiola e hoje nós vamos falar de temas bastante interessantes e importantes antes da gente começar a estudar, as análises em alimentos de fato, tá? Nós vamos falar então sobre meios de cultura e técnicas de semeadura. Como vocês sabem, eu falo demais, então nesse momento você já sabe aí se eu conseguir fazer um vídeo só ou se eu precisei dividi-lo, em mais de uma parte. Vamos lá? Pessoal, eu começo perguntando a vocês, qual é a sua comida favorita, Qual é aquele alimento que você mais gosta de comer? É salgado, é doce, é um alimento simples ou é um alimento bem complicado de fazer? Qual é o seu gosto, O que você mais gosta de comer? É quente, é frio, é variado ou é aquela comida do dia a dia? Por que eu tô perguntando isso, pessoal? Porque os micro-organismos também têm a sua preferência, tá? Então também tem bactéria, fungo que prefere comer uma comida mais simples ou mais elaborada. Tem aqueles que são mais exigentes, que tem que ter um banquete, um monte de coisa para ele comer e ficar, bem nutrido. Tem aqueles micróbios que só um pouquinho, tendo um pouquinho de coisa, ele já tá feliz, ele já consegue crescer numa boa, tá? Então, quando a gente vai falar agora, de meios de cultura, tem tudo a ver com as preferências, de comida, de alimento dos micro-organismos, ok, pessoal? Então aqui, meio de cultura, já iniciei falando. Essa palavra cultura, geralmente remete a outra coisa, cultura. Eu gosto muito dessa charge aqui, ó, que tem um monte de bactéria, um monte de micro-organismo com vários elementos de cultura, pintando, cantando, fotografando, enfim. Mas não é isso. Quando eu falo meio de cultura, não tem a ver com esse tipo de cultura, tá? Que aliás é muito importante. Mas quando a gente fala então de meios de cultura na microbiologia, a gente está se referindo a um meio, uma plaquinha, uma vidraria, pode ser um tubo de ensaio também, nós vamos ver, que tem ali dentro nutrientes, que tem ali nutrientes que são preparados especificamente para o crescimento dos micro-organismos. Então tem ali tudo que ele precisa, principalmente nutriente, mas outros elementos também, que as bactérias, os fungos precisam para se alimentar e para crescer, para se multiplicar, tá? Então isso que é a definição de meio de cultura. Isso dentro de um laboratório, Então aqui, pessoal, vamos relembrar esse utensílio, essa vidraria muito importante na microbiologia, que nós já estudamos na aula passada, chama placa de Petri, em homenagem à pessoa, que desenvolveu essa vidraria. Aqui a gente tem uma placa de Petri com bactérias crescendo ali, sobre um meio de cultura. Não dá para ver direito, o meio de cultura é bem clarinho, parece uma gelatininha que está aqui embaixo e eu tenho as bactérias aqui em cima sobre o meio de cultura. Eu posso até chamar essas bactérias de cultura também, só cultura, até o nome que a gente fica meio confuso. Meio de cultura, então, é o que está ali embaixo, que está dando suporte para as bactérias crescerem, e as bactérias aqui em cima eu posso até chamá-las de cultura, a minha cultura de bactérias crescendo aqui em cima, tá? Nós vamos falar bastante de plaquinhas de Petri, mas também a gente pode colocar os meios de cultura em outras vidrarias. Outra definição importante antes de a gente começar, que é essa palavrinha aqui, ó, inóculo, tá? O que significa inóculo, pessoal? Inóculo é aquela reunião de micro-organismos que vai iniciar o crescimento no meu meio de cultura. Então aqui eu tenho nessa imagem, ó, uma ponteira aqui de uma micropipeta, colocando, despejando uma gotinha, de uma solução bacteriana. Nessa gotinha aqui, gente, tem milhares de bactérias e eu chamo isso de inóculo, Então, são aqueles, micro-organismos que a gente introduz, para começar o crescimento, de uma cultura grande, ok? Então, aqueles primeiros que chegam, os pioneiros ali, eu chamo de inóculo, beleza?
Então, uma definição também importante. Pessoal, então, quando a gente fala de meio de cultura, tá? Nós devemos ter algumas especificações. E não existe um meio de cultura genérico que agrade todos os micro-organismos, assim como não tem uma comida que agrade a todos nós, né? Sempre vai ter uma pessoa que gosta mais de uma comida e a outra que não gosta da mesma comida, né? Tem algum alimento que é o meu preferido que você pode não gostar. Para os micro-organismos também acontece isso. Então não vai existir um meio de cultura muito ideal para todos os micro-organismos. Só que tem algumas características que devem, né, estar presentes no meio de cultura. E é isso que a gente vai falar agora. Primeira delas são os nutrientes. Então já falei que tem que ter, né, alguns micro-organismos gostam de mais, outros já podem, né, viver com menos nutrientes, mas eles são importantes e eles devem estar presentes no meio de cultura, tá? Também a água, tá, pessoal? A grande maioria dos micro-organismos precisa de uma quantidade alta de água para crescer, né? Existem as exceções, né? Alguns micro-organismos que conseguem viver com uma quantidade menor de água, mas ela é essencial, tá? Então a água é um elemento muito presente e muito importante para o crescimento dos micro-organismos, tá? pH, tá? Essa sigla aqui que a gente aprende lá na química, né? Potencial hidrogeniônico. Não vou dar muitos detalhes aqui, porque vocês já tiveram essa aula da química, mas o pH é um elemento muito importante, né? Lembra lá, né? É um parâmetro que vai de 0 a 14. Então, tem aquelas substâncias com pH ácido, né? Que a gente fala de 0 até 7. 7 é o pH neutro e 7 a 14 é um pH básico, né, ou alcalino. Isso tem que ser respeitado, porque dentro de laboratório, os micro-organismos, eles ficam mais chatinhos para crescer. Então, às vezes, tem nutriente, tem água no seu meio de cultura, mas se o pH não está ali adequado, pode ser que o micro-organismo não cresça. Então, o pH, né, no meio de cultura é um elemento bastante importante que deve, né, a gente deve ficar bastante de olho e cuidar se está no pH certo, senão o crescimento pode não dar certo, né? O crescimento pode ir por água abaixo do nosso micro-organismo de interesse. Outro elemento aqui, esterilidade. Pessoal, se eu quero que cresça aqui no meu meio de cultura, né, aqueles micro-organismos que me interessam, que eu quero estudar, eu tenho que garantir que nenhum outro micro-organismo contaminante vá lá encher o saco. Então, a gente esteriliza o nosso meio de cultura antes de começar a trabalhar, né? Então, a gente vai aprender como prepara o meio de cultura e nós já falamos sobre esterilização na aula passada. Então, depois que o meu meio de cultura está pronto, eu levo ele geralmente para autoclave e eu vou esterilizar. O que significa isso? Eu vou matar qualquer contaminante que esteja ali, que veio da água, que veio do ar, para eu garantir que o meu meio de cultura está estéril, está livre de outros micro-organismos do ambiente e que somente vai crescer ali o que eu colocar, aquele micro-organismo que é do meu interesse. Então, esterilidade é um componente muito importante para a gente estudar os nossos micro-organismos de interesse, tá? Temperatura, pessoal, muito, muito, muito importante, tá bom? Porque às vezes a gente tem nutriente, tem a água, pH correto, mas aí você coloca o seu meio de cultura numa temperatura que não é a mais adequada. O seu micro-organismo pode não crescer, pode ficar preguiçoso e não crescer naquela temperatura, ou a temperatura pode não, né, desencadear a divisão celular, ele pode não começar a se desenvolver naquela temperatura. Também existem temperaturas variadas, tem micro-organismo que adora uma temperatura baixa, tem micro-organismo que adora uma temperatura alta. Nós vamos ter uma aula futura só para falar dessas especificidades, mas no geral, né, os micro-organismos, na maioria dos casos, gostam de uma temperatura mediana. Geralmente, bactérias crescem lá, né, de 35 a 42 graus, fungos um pouquinho menos, 25 a 28, mas você vai ter sempre o protocolo, você tem que saber, você tem que conhecer qual é a temperatura adequada para o seu micro-organismo de interesse, porque daí na temperatura certinha ele vai crescer bem, tá?
E um último elemento aqui super interessante é o oxigênio, tá? Que nós temos, até coloquei um asterisco aqui, por quê? Porque nem todo o micro-organismo gosta, né, de oxigênio, tolera o oxigênio. Da mesma maneira, existem especificações, então a gente precisa conhecer aquele micro-organismo que me interessa cultivar, que eu quero que cresça, né, no meu meio de cultura. Eu tenho que deixar esse micro-organismo num ambiente rico em oxigênio, ou pobre em oxigênio, ou mais ou menos com uma pouca quantidade de oxigênio. Então, também é muito importante eu conhecer características do meu micro-organismo, né, para saber então quais dessas características se adequam melhor à bactéria, ao fungo que eu quero que cresça, tá bom? Então, são vários elementos importantes que têm a ver com o meio de cultura que eu vou produzir, tá certo? E, gente, a variedade é grande. Tem meio de cultura de tudo que é jeito. Tem aqui, ó, as plaquinhas, né, de Petri com meios de cultura variados. Podem ver que tem várias cores. Tem tubos de ensaio, que a gente também pode colocar o meio de cultura nos tubos de ensaio. Esses frascos aqui, ó, de plástico, tá? Sem fazer propaganda de marca, são os meios de cultura desidratados, que a gente geralmente adquire assim. A gente compra, né, dos laboratórios, geralmente os meios de cultura dessa maneira aqui, ó. Deixa eu colocar o laser aqui, mas dá pra ver, né? Nós compramos geralmente em frascos, assim, de meio quilo, e vem um pó, parece uma farinhazinha, que é o meio de cultura desidratado. Depois, no laboratório, nós misturamos com água e também, né, com outros elementos que são necessários, e a gente produz, a partir desses frascos aqui, né, nós produzimos os meios de cultura em tubos de ensaio, em plaquinhas. Tá? A maioria das vezes, assim, deixa eu falar da realidade nossa aqui de Jacarezinho, né, do Instituto Federal de Jacarezinho, é assim que a gente faz na grande maioria das vezes. A gente tem esses meios de cultura aqui em frascos e nós produzimos o meio de cultura em plaquinhas e em tubinhos. Existe também a possibilidade de comprar pronto. Tem como comprar tubinhos de ensaio prontos com o meio de cultura, plaquinhas prontas também, há essa possibilidade, tá? E também aqui, ó, embaixo, uma forma até bem mais moderna e bastante prática também de comprar, né, os meios de cultura. É como se fosse um adesivo, né, um adesivinho assim, que você destaca o plástico, coloca a sua amostra lá, fecha de novo, né, esse adesivo, e tem um meio de cultura aqui já prontinho, descartável, usou, né, conseguiu ver o seu micro-organismo, contar e depois você descarta, né? Claro, quanto mais praticidade pra gente, mais fácil de eu manipular, mais caro é, né? Então tem que ver qual que é o interesse do laboratório e a condição financeira daquele laboratório de analisar as suas amostras. Então, na nossa realidade, é muito mais assim, a gente já vai explicar como que a gente faz um meio de cultura a partir desse frasco. Então, olha aqui, ó, nós temos um frasco, como eu acabei de falar, que nós temos no laboratório, tá? E esse meio de cultura aqui, que a gente chama popularmente de PCA, é um meio de cultura geralzão para o crescimento de bactérias, tá? Então, a gente vem do inglês a sigla AGA, padrão para contagem, tá? É um meio que não especifica, mas cresce bactérias ali de uma maneira, né, tranquila, sem dificuldade para preparação. Eu vou simular para vocês como que a gente prepara um meio de cultura, exatamente como a gente vai fazer no nosso laboratório quando for possível. Pessoal, aqui, ó, não dá para ver nessa imagem do frasco, mas existe no rótulo um modo de preparação. Que nem a gente compra um alimento, não tem assim modo de fazer, modo de preparar o alimento? Também em cada frasco, então a gente tem que respeitar o que o fabricante, o que a marca, né, fala, pra gente seguir de recomendação para preparar o frasco, tá? Para preparar o frasco não, preparar o meio de cultura. Então aqui, ó, tem passo a passo do que você deve fazer, tá? Então, suspender 23 gramas e meio de pó, né, do meio de cultura que vem desidratado aqui,
em água, depois você aquece, depois você coloca em recipientes finais e esteriliza. Existe um modo de preparação. Então, vamos pegar esse modo de preparação bem como tá ali no rótulo e vamos simular que a gente está fazendo agora um meio de cultura. Ó, eu copiei exatamente o que diz no rótulo, ó. Suspender é misturar. Você vai pesar. Então, aqui eu tenho uma balança analítica. Lembra que nós já comentamos sobre, né, os equipamentos que tem no laboratório. Então, você vai pesar 23,5 gramas do meio de cultura, tá aqui, ó, sendo pesado. Depois a gente vai misturar com 1 litro de água destilada ou deionizada. Lembra que eu já comentei também na aula passada que no laboratório a gente usa um tipo de água especial, né? Não é água da torneira. Então, olha aqui, ó, deixa eu colocar aqui, diminuir o som. Tem aqui o laboratorista lá, ó, colocando a água, tá? Exatamente a medida de 1 litro. E ele vai misturar o meio de cultura. Esse pozinho aqui, ó, então, ó, foi o meio de cultura. Vamos ver, esperar de novo começar. Perceba uma coisa, pessoal, aproveitar que a imagem está parada. Esse frasco, lembra o nome? Nós já falamos também lá na aula passada de introdução ao laboratório. Se você tem dúvida, volta lá na aula. Ele chama Erlenmeyer, tá? Ou Erlenmeyer. É um frasco muito utilizado para preparação de meio de cultura. Mas lembra que a gente não deve acreditar, não deve seguir a medida desse frasco. Exatamente ali quantos ml o frasco diz pra gente. Ele não é uma vidraria boa para medida. Por isso que a gente usa aqui, ó, para medir volumes, com certeza, a gente usa outra vidraria que chama-se proveta. Essa proveta, sim, você acredita na medida dela dos volumes. Então, aqui tá mostrando que o analista vai misturar, né, o que ele já pesou ali do meio de cultura e depois ele vai medir 1 litro com proveta e vai misturar nesse Erlen. Vamos ver novamente aqui. Ó, ele tem ali uma quantidade de água, menos que 1 litro. Ele então tá medindo, adiciona, ó, o meio de cultura que ele já pesou, mistura e depois ele completa, né, para 1 litro. Aqui também, né, como um segundo item, tudo que eu peguei lá do rótulo do meio de cultura, diz que nós devemos aquecer. Então aqui, ó, eu peguei rapidinho um vídeo pequeno também, todas essas referências aqui que eu coloco, tá? Vocês podem depois investigar, né, visitar, são páginas bem legais, tá? Você aquece, então a maioria das vezes no meio de cultura é interessante a gente aquecer para dissolver bem, não pode ficar nenhum grumuzinho assim, então a gente tem que misturar bastante e por vezes aquecer. Então aqui, ó, tem o bico de Bunsen, uma tela de amianto e aqui ele tá aquecendo o meio de cultura num becker, lembra? Vamos lembrar, outra vidraria, becker, bastante utilizado no laboratório, tá? Pode ser também o aquecimento numa chapa aquecedora ou até no micro-ondas. O aquecimento cada um faz de um jeito, tá? Aí a gente distribui esse meio de cultura que a gente acabou de fazer, a gente distribui em recipientes finais, né? Ou pode ser o próprio Erlenmeyer, a gente pode colocar no próprio Erlen, né? O meio de cultura, ou nesses frascos aqui, ó, que a gente usa bastante, tá? Lembrando que, como a gente vai por último colocar onde? Para esterilizar numa autoclave, tá? A gente sempre, quando vai colocar algum material que tem tampa na autoclave, lembra? Eu já expliquei também na aula passada, a gente nunca tampa hermeticamente, nunca tampa de uma maneira apertada. Sempre deixa uma folguinha na tampa, tá? Porque senão pode correr o risco desse frasco explodir. Pessoal, até coloquei uma autoclave bem pequenininha aqui, porque não compensa, né? Aqui eu explicar a maneira de usar uma autoclave, né? A gente tem que saber que ela, né, a condição que a gente coloca o meio de cultura, ele fica por 15 minutos a 121 graus, como eu já expliquei também nas aulas passadas, mas cada autoclave funciona de uma maneira. Então, se eu vou explicar aqui o funcionamento de uma autoclave, pode não ser a autoclave que você vai mexer, né? Então, cada autoclave tem o seu jeitinho de se usar e
E também você sempre vai utilizar uma autoclave com alguma pessoa técnica que entende do assunto. Então sempre vai ter alguém para te explicar no laboratório como que usa a autoclave, ok? Por isso que eu não vou dar mais detalhes da autoclave aqui e também porque eu coloquei a fotinho bem pequenininha da autoclave aqui, ok? Então olha só a maneira de fazer o meio de cultura. Existe, né, o modo de preparo está exatamente no rótulo do meio de cultura. Cada rótulo diz como que você vai fazer aquele meio de cultura com a sua especificidade. Só que repara uma coisa, pessoal, no rótulo disse que eu tenho que usar 23,5 gramas para 1 litro de água destilada, 1 litro então do meu meio de cultura que eu vou ter. Mas nem sempre a gente precisa de 1 litro. 1 litro é muita coisa. Se eu trabalho com poucas amostras, eu não preciso fazer 1 litro de meio de cultura, né? Então gastar bastante meio de cultura, que é caro, né? Esses meios de cultura são caros. Então eu posso fazer uma quantidade menor. E aí eu pergunto, né? Lembra que esse valor de 23,5 tá no frasco, não foi da minha cabeça que eu tirei, pegamos do frasco. O valor de 1 litro também está no frasco. Mas se eu quiser fazer menos, olha só, se eu quiser fazer 300 ml do meio de cultura, o que eu vou fazer? Né? Parece uma pergunta besta, que talvez você já saiba a resposta de cara, mas acredite, né, que muitas pessoas acabam parando nesse momento no laboratório. Vixe, no rótulo me ensina como que eu faço 1 litro de meio de cultura. Mas e se eu quiser fazer 300 ml? Como que eu faço? Né, gente? Lembra da nossa regrinha de 3. Então, você vai fazer uma regrinha de 3, né? E você vai conseguir chegar no seu valor. Então, rapidinho aqui, ó. Como que você faz? Lembra? Você coloca que 23,5 gramas para 1 ml. Para 1 ml não, para 1 litro, né? Ou aqui já é melhor a gente colocar em ml. 1 litro, 1000 ml. Para 300 ml eu vou precisar de X gramas, né? Então você faz uma proporção aqui e você faz uma regrinha de 3. Vamos lá, lembra como faz? Ó, multiplica cruzado, 300 vezes 23,5 vai te dar esse valor de 7.000 e pouco. Você divide por 1.000. Né? É uma regra de 3 simples, lembra lá da matemática. E daí você vai chegar nesse resultado de 7 gramas aproximadamente e você vai fazer todo esse procedimento que eu expliquei agora, só que em vez de pesar 23,5, você vai pesar 7 gramas. E daí você vai misturar com 300 ml de água, aquecer, colocar num frasco adequado e esterilizar. A mesma maneira de fazer como tá no rótulo, só mudou a quantidade de meio de cultura, do pozinho e da água, ok? Então, dependendo do volume que você precisar, você vai fazer uma regrinha de 3 simples, ok? Pessoal, PCA, né? Eu já dei esse meio de cultura que nós aprendemos a fazer agora, chama PCA, agar padrão para contagem. Para contar bactéria, né, no geral. Mas o que é o agar?